Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então vamos responder mais uma aqui da banca Sérgio Gran Rio, que fala o seguinte: um profissional de eletricidade deve selecionar um dispositivo de proteção para o motor de indução trifásico. No caso, então aqui ó, nesse caso, será um fusível de ação retardada. Beleza. O dispositivo deve ser dimensionado de forma a suportar a corrente de partida. Então aqui eu já trouxe uma premissa para essa proteção que deve ser o fusível deve suportar a corrente de partida do motor, corrente de partida IP, e também permitir que o motor opere com uma sobrecorrente de até 125% da corrente nominal, IN, em regime permanente. Beleza. O profissional comparou qualitativamente as curvas de corrente em função do tempo de 5 fusíveis com a curva de corrente em função do tempo do motor. Então pegou a curva do motor e pegou a curva do fusível e sobrepôs e comparou cada uma delas, desde a partida até o regime permanente. As curvas analisadas pelo profissional são apresentadas a seguir. Então vamos ver aqui, ó. Então ele trouxe aqui uma, que seria aqui para o fusível 1, a curva do motor, aqui em escuro, ou mais escura, a linha mais escura do motor, e o cinza mais claro é a curva do fusível. Para o fusível 2, novamente, ele pegou a mesma curva do motor e comparou com a do fusível 2. Aqui no terceiro caso, fusível 3, ele pegou a curva do motor e comparou com a curva do fusível. Aqui já temos os 3 fusíveis comparados. Aqui, ó, o quarto fusível, mesma coisa, ele pegou a curva do motor, curva mais escura, e a curva aqui em cinza, a curva do fusível 4. Mesma coisa ele fez também para o fusível 5. Então, quais seriam as premissas? Então, a primeira premissa seria o quê? Que o fusível não deve ser sensibilizado pela corrente de partida. Então, a corrente de partida, ó, IP do motor não deve atingir, não deve tocar a curva do fusível. Então, veja aqui, ó, eu olhar aqui a curva do motor, veja que nesse ponto, ó, esse ponto aqui, durante a partida, durante a partida do motor, o que acontece? O fusível acaba tocando e ultrapassando, a corrente do motor acaba ultrapassando a corrente de proteção do fusível. Então, aqui haverá a abertura do fusível. Vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, fusível 1 não pode ser utilizado. Fusível 2. Então aqui no fusível 2, eu vejo que não há o toque, né? Não há o toque da curva do fusível com a curva do motor. Vamos guardar aqui fusível 2. Fusível 3, mesma coisa, não há o toque nas curvas. Então a curva do fusível 3 não se encontra com a curva do motor. Beleza, vamos guardar. 4, mesma coisa acontece também, né? Não há o toque. Então vamos guardar. Então a premissa número 1 está atendida. A corrente de partida aqui, ó, não sensibiliza o fusível. Opa! Fusível 5, olha, vejo que a corrente de partida do motor acaba ultrapassando por um certo instante a curva do fusível, a curva de corrente do fusível. Então nesse caso aqui, fusível 5, ocorrerá a sua abertura. Então, ele vai ser sensibilizado pela corrente de partida. Sendo sensibilizado pela corrente de partida, ele não atende a premissa do nosso motor. Beleza. Premissa 2 seria o quê?
o motor deve permitir, ó, o fusível, né, deve permitir que o motor opere com uma sobrecorrente de até 125%, de até 125%. Então, fusível 1 está eliminado, né? Fusível 2, ele deve permitir que no regime permanente o motor possa funcionar com uma sobrecarga de cerca de 125%. Então aqui, ó, seria a corrente do motor com essa sobrecarga. Vejam que o fusível ele protege aqui na partida e continua, ó, com a corrente de partida. Então, o fusível ele só consegue, ó, a região aqui, ó, ele só consegue eliminar a falta se a corrente de partida for ultrapassada. Então, nesse caso aqui, ele não atende a premissa, pois se houver uma sobrecarga de, vamos colocar aqui, de 1,3 vezes a corrente nominal, então sobrecarga seria bem nessa região, o que aconteceria? O motor iria queimar, né? O motor ia sair das suas características nominais e o fusível não ia atuar. Então, ali por sobrecarga, ele poderia queimar com o passar do tempo. Então, o fusível 2 não atende. Fusível 3, vamos ver. Ele protege ali durante a partida, não deixando o motor não atuando, né, durante a partida. E depois ele reduz e fica protegendo aproximadamente aqui próximo da corrente nominal, abaixo de 1,25. Então, se houver uma sobrecarga durante o funcionamento aqui, se houver uma sobrecarga no motor que é aceita, o que acontecerá? Se houver uma sobrecarga no motor durante o funcionamento nominal, então aqui essa aqui é a corrente nominal do motor, então ele vai ficar ao longo de todo o período nesse patamar ou menor. Então, se houver uma sobrecarga de 1,25%, o que acontecerá? A curva do motor estará bem aqui em cima, sendo ultrapassada pela curva do fusível, e o fusível então irá atuar. E eu não quero que o fusível atue para uma corrente de sobrecarga de até 1,25 vezes a corrente nominal. Então aqui, o fusível 3 também não poderá ser utilizado. Só me resta aqui o fusível 4, né? Já eliminamos o fusível 5. Fusível 4, olha aqui, ó. Durante a partida, ele em nenhum momento toca a curva de carga do motor, curva de corrente do motor. Então, protege normalmente a partida, ó, protege durante a partida, não é sensibilizado durante a partida. Durante o funcionamento nominal, que é a partir desse ponto, ó, a partir desse ponto é o funcionamento nominal do motor, ele vai funcionar com a corrente nominal, mas se houver uma sobrecarga de 1,25%, ele, ó, também não irá atuar, ele irá deixar o motor operar até uma sobrecarga de 1,25%. Então, se eu tivesse uma sobrecarga de, por exemplo, 1,3, 1,5 vezes a corrente nominal, a curva escura aqui iria aumentar, então ia passar aqui, ultrapassando a curva de proteção do fusível e atuando. Ou seja, para a segunda premissa aqui de ele operar até deixar o motor operar até 1,25% da corrente nominal e de 1,25 vezes a corrente nominal, ele estaria também ok. Então ele protege durante a partida e protege durante o funcionamento nominal. Então o fusível a ser utilizado é o fusível de número 4, é o quarto fusível. Então, de acordo com as informações apresentadas, o fusível a ser selecionado pelo profissional, baseado na comparação das curvas
corrente em função do tempo, será o fusível. Então ali, ó, será o fusível de número 4. Fusível de número 4 é a letra D. Aguardo por vocês na próxima questão.